experiência com Ele. Vamos ouvir o nosso irmão Thales, que estará trazendo a palavra em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu também quero cumprimentar a todos que nos ouvem nessa noite com uma boa noite, na paz de Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu me alegro muito com essa oportunidade que o Senhor tem nos concedido de vir aqui e anunciar, para todos que conseguem nos ouvir através desse aparelho de som, anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. E é muito importante ficar claro isso, que nós estamos aqui anunciando a Cristo, a Jesus Cristo. Não é uma religião, não é uma denominação, mas uma pessoa, Cristo Jesus. Portanto, meu irmão, eu queria te convidar, com todo carinho, a ouvir a palavra nessa noite. Se você observar, a maioria das coisas, das palavras, das notícias que entram em nossas casas hoje, são notícias ruins, notícias más, notícias que trazem muito desânimo. É só você ligar o jornal e você observa isso. Mas veja que oportunidade, veja que privilégio. O som, meu irmão, que chega na tua casa, na tua residência, é o som que proclama a palavra de Cristo Jesus. Portanto, dê uma pausinha aí na sua novela, no seu jornal, e pare para ouvir. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então, ouça a palavra. Nós sabemos que muitas pessoas ignoram, outras não dão ousadia, se irritam até com a palavra pregada, mas o que nos consola, o que nos dá força, é saber que quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Portanto, dito isso, eu quero ler um texto aqui da palavra de Deus, que está no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo João. Então, o livro de João, capítulo 14, diz o seguinte, eu vou ler. Versículo 5 diz assim: Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mais uma vez, o versículo 6. Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém. Vamos fazer uma rápida oração. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa oportunidade de trazer o Teu nome, Senhor, em via pública, Pai. Senhor, a Tua palavra diz que o inimigo, Deus, o diabo, ele cega, Pai, os olhos e fecha os ouvidos, ó Pai, para que as pessoas não compreendam, Senhor, o Evangelho. Deus, eu te peço nessa noite, Pai, que o Senhor venha abrir, Deus, o entendimento, os ouvidos, ó Pai, e que a Tua palavra, Senhor, tenha endereço certo, meu Deus. Que as pessoas possam ouvir, Pai, e aprender de Ti, Senhor. E que elas possam crer, Pai, no Santo Evangelho, Deus, para a sua salvação. Pai, eu não tenho força, Deus, em mim mesmo, mas eu confio, Pai, em Ti nessa noite. Nos ajuda, Senhor. Eu peço em nome de Jesus. Amém. Querido ouvinte, eu vou ser bem rápido nessa noite. Eu quero apenas, em poucas palavras, explicar, detalhar esse texto aqui da palavra de Deus que nós acabamos de ler. É interessante. Um dos discípulos, um dos seguidores de Jesus, pergunta a ele: Senhor, qual é o caminho? Veja que pergunta interessante. Só que mais interessante ainda é a resposta que Jesus dá. Jesus não diz: o caminho é à direita ali, lá no sul, pegando aqui a BR. Não. Jesus fala: o caminho sou eu. Eu sou o caminho. Agora, que caminho? Como assim? O que é que Jesus está falando aqui? Para entender isso, nós precisamos voltar um pouco na história.
Na verdade, voltar muito na história e lembrar lá do começo de tudo. Do livro do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, que descreve o começo de todas as coisas. E ali a Bíblia diz que, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Está vendo esse mundo belo que você vê? As árvores, as flores, os pássaros. Deus, o Criador, quem os fez. E a Bíblia diz também que Deus criou o ser humano. O homem, a coroa da sua criação é o ser humano. Porque a nenhuma outra criatura é dito que Deus o fez à sua imagem e à sua semelhança. Mas o homem, a Bíblia diz que Deus fez a sua imagem e a sua semelhança. E quando Deus cria o homem, já que ele criou a sua imagem, o homem então era um ser perfeito. Um ser em que não havia corrupção. Um ser em que não havia erro. Em que não havia defeito. O ser humano era bom. Foi assim que Deus criou originalmente o ser humano. Só que o livro de Gênesis, a Bíblia, também diz que esse homem perfeito, ele se corrompeu. Ele se rebelou contra Deus. E ele se tornou pecador. E é aqui, querido ouvinte, presta atenção nisso, que começa todo o problema meu e seu. Todo o problema da humanidade. É que nós, a Bíblia diz que nós somos rebeldes contra Deus. A Bíblia diz que a nossa natureza se tornou corrupta. O primeiro pecado que a Bíblia registra foi o pecado de Adão. Quando ele se rebela e não obedece à voz do seu Criador. Só que lá na frente, já no Novo Testamento, no livro de Romanos, a Bíblia diz que quando Adão pecou, que quando Adão caiu, que toda a humanidade caiu junto com ele. Então, todos nós já nascemos debaixo de culpa, debaixo de rebelião contra Deus. E a Bíblia diz que o pecado se instalou na nossa natureza. Por isso que nós somos, por natureza, culpados diante de Deus. Por natureza, pervertidos. Por natureza, maus. Então o ser humano, a humanidade, entrou, meu irmão, em crise. É por isso que você liga a televisão e vê o que vê. Ouve o que ouve. É por isso que você vai na esquina, sai e conversa e vê as maldades, as atrocidades, as perversidades que o ser humano é capaz de cometer. Por quê? O pecado adentrou na nossa raça. Nós somos pecadores. Então o que a Bíblia diz sobre o ser humano, sobre os descendentes de Adão, é que todos, sem exceção, pecaram. E por causa disso, estão separados da glória de Deus. É por isso que há tanta tragédia. É por isso que há doenças e mortes. Porque nós nos corrompemos. E nós levamos uma vida miserável, corrupta, diante de Deus, nosso Criador. Nós somos pecadores. É isso o que a palavra de Deus diz. Muitas pessoas pensam que o ser humano é bom. Mas isso é justamente o contrário do que a palavra de Deus diz. Lá em outro capítulo, no Evangelho de João, Jesus diz que, a Bíblia diz que Jesus não confiava, nas pessoas ali que estavam seguindo ele, no homem. Porque ele bem sabia o que havia no homem. E o que é que há no homem? Em outro texto, Jesus responde, porque é do coração do homem que procede toda mentira, todo adultério, todo homicídio, toda loucura, é do coração do ser humano. Se você vê aí no YouTube, tem uma propaganda, um comercial da Natura, se eu não me engano. E quando eu vi esse comercial, eu fiquei encabulado. Porque o comercial diz assim, é mais ou menos assim, Natura, quando você ouve a voz do seu coração, o mundo fica melhor. É isso que o comentário dizia, o que o comercial dizia. E é exatamente isso, o contrário da palavra de Deus. Lá em Jeremias diz que o coração do ser humano é desesperadamente corrupto e perverso. Então, nós, queridos ouvintes, somos pecadores. Nós ofendemos a Deus todos os dias. Nós temos culpas e culpas e culpas aos olhos de Deus. E é daí que vem as nossas mazelas. Nós pecamos e nos tornamos dignos do juízo e da condenação. Tornamos-nos dignos
da ira de Deus, do inferno. É isso o que a palavra de Deus diz. Esse é o cenário, esse é o contexto, essa é a realidade do ser humano. Então, diante da palavra de Deus, o ser humano, a humanidade, está perdida, está sem caminho, está sem rumo, está como um barco à deriva, perdido e jogado pelas ondas. Não tem caminho. Você deve se perguntar por que a juventude está do jeito que está hoje, né? Por que elas se inclinam tanto para o crime, para as coisas erradas? Por que isso? Por que tanta maldade? Esse é o retrato, meu irmão, de uma raça, de um povo, a humanidade, que se corrompeu, que se perdeu, e agora, meu irmão, está longe de Deus, separado do seu Criador, preso nos vícios, preso na mentira, preso na corrupção. Esse é o estado do ser humano. E sabe de uma coisa? Você é ser humano. Eu sou ser humano. Então, esse é o estado nosso. Você, querido ouvinte, por mais que você faça suas boas obras, por mais que você tente ser bom, mas o que a Bíblia diz sobre a tua e sobre a minha natureza é que ela é má e que ela é digna da condenação. Então esse é o retrato, esse é o cenário. Uma humanidade perdida. Lá em Romanos 3 diz que não há nenhum justo sequer. Todos se extraviaram, se desviaram e se fizeram inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Então esse é o estado da humanidade. Uma humanidade sem rumo e sem caminho. Sem ter para onde ir. Totalmente separada de Deus. Só que aí vem o texto que nós lemos. Aparece Jesus. Jesus Cristo. Oh, que nome doce. Que nome belo. Que nome lindo. Jesus Cristo. Esse homem, ele nasceu em um povoadozinho, igual o Mandacaru aqui. Só que o povoado de Jesus, o nome dele era Nazaré. Por isso que se fala Jesus de Nazaré. Jesus de um povoadozinho lá longe. Jesus de Nazaré. De uma família pobre. Aparentemente ninguém dava R$1. Só que tinha uma coisa interessante nesse Jesus. É que ele dizia, Alencar, que ele era o Filho de Deus. O que é isso? Quando Jesus diz que é Filho de Deus, ele está dizendo, meu Pai verdadeiro, a minha origem verdadeira, não é José, não é Maria. Não, através deles foi que eu ingressei na humanidade, me tornei humano. Mas antes deles, eu já existia em toda a eternidade, como meu Pai. Eu sou filho direto de Deus. Eu tenho a mesma natureza que Deus tem. Eu sou Deus. Isso é Jesus ser filho de Deus. E é isso que ele dizia. Veja que declaração forte. Um homem ali do povoadozinho, dizendo que é o Filho de Deus. Agora, ele não só dizia, ele provava que é o Filho de Deus. E isso ele fazia com todos os sinais. Por isso, meu irmão, que Jesus ressuscitava mortos. Por isso que Jesus curava, expulsava demônios, fazia todo bem, multiplicava pães, acalmava o vento. A prova de que ele de fato era o Filho de Deus. Só que a maior prova é que ele morreu. Só que a Bíblia diz que ao terceiro dia, esse Jesus, que dizia ser o Filho de Deus, ressuscitou poderosamente, gloriosamente, provando, sem sombra de dúvida, que ele é o Filho de Deus. Ele é quem ele falou ser. Ele é o Filho de Deus que veio a esse mundo para salvar os pecadores. E agora, como ser salvo por ele? Como sair desse estado de perdição que eu falava agora há pouco? Como deixar de ser um rebelde contra Deus, um homem e uma mulher mais perversos, e agora andar na luz com Deus? Qual é o caminho? O que é que eu faço? Para onde ir? Qual religião seguir? Qual placa ir? E aí entra o texto que nós lemos. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida.
O caminho, meu irmão, saiba disso. O caminho é Jesus Cristo. Que caminho? O caminho que conduz a Deus, que conduz à verdadeira salvação, que conduz, irmão, a uma vida transformada, mudada na presença de Deus, é Jesus Cristo. Oh, meu irmão, é Ele, meu irmão, que pode perdoar os teus pecados. Os teus pecados são muitos, são graves, são vergonhosos. Se você consultar a sua própria consciência, você vai ver que o que eu estou falando é verdadeiro. Lembra aquela mentira da semana passada? Lembra aquele vídeo na internet pornográfico da semana passada? Lembra essa omissão em criar os filhos? Lembra essa esposa má, esse marido mau? Isso são teus pecados, meu irmão. E nós somos pecadores. E são terríveis os nossos pecados. Oh, meu irmão, mas há um caminho. Há um caminho para Deus, para o perdão, para a redenção. E esse caminho é Cristo. Esse caminho é Jesus, meu irmão. É Ele que pode te ligar de volta a Deus. Imagine que tem um penhasco, uma montanha, e um abismo profundo até a outra montanha. Ninguém consegue passar por esse abismo. É como se Jesus Cristo fosse a ponte. Ele é o caminho. Agora, interessante. Muitas pessoas concordam com isso. O problema é que as pessoas acreditam que Jesus é o caminho e acrescentam alguma coisa ou alguém. Então elas falam assim, tá, Jesus é o caminho, mas também isso é o caminho. De igual forma. Então, é Jesus e outra coisa. Jesus e outra pessoa. Eu não estou aqui para ofender religião nenhuma. Mas é errado crer em Jesus como intermediador e em Maria também. E no Papa, no pastor. Não pode haver outra pessoa com Jesus. Por quê? Porque é eu que penso assim? Não. Olha o texto que nós lemos. Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. E olha que Jesus não coloca mais ninguém. Jesus não fala, a não ser por mim e por Maria. A não ser por mim e pelo pastor. A não ser por mim e pelo Papa. Não. Jesus fala, a não ser por mim e ponto. Então ninguém, meu irmão, pode ir a Deus, a não ser somente através de Cristo. Exclusivamente Cristo. Só Jesus, meu irmão, é que pode reconciliar o pecador com Deus. Só Jesus Cristo. Então, meu irmão, coloque a tua confiança nessa pessoa bendita. Oh, meu irmão, nós não estamos aqui apresentando uma placa. É que se você quiser saber, a gente congrega ali na Assembleia de Deus. Mas que importa isso, meu irmão? Não é essa placa que salva. Não é a religião, não é a tradição. É uma pessoa, o Filho de Deus. Jesus Cristo, meu irmão. É Ele que pode te salvar. É Ele que pode perdoar os teus pecados. É Ele que pode te livrar do inferno e te mostrar e te revelar Deus, quem é Deus. Quem está falando aqui com você não é um desempregado. Talvez você tenha pensado isso. Esse povo, uma hora dessa, veio aqui só atrapalhar a minha novela, o meu jornal, o meu WhatsApp, o meu YouTube. Será que esse povo não tem o que fazer? Ô, meu irmão, eu trabalhei tanto hoje, a cabeça chega do rio. Tanto mexer com o processo. Segura aqui, meu irmão. Nós não somos desempregados não, meu irmão. Sabe qual é a razão por que a gente vem aqui? É porque a humanidade está perdida, meu irmão. Os homens estão indo para o inferno. Oh, só tem uma maneira deles serem ligados a Deus. E essa maneira é Cristo. Essa maneira é Jesus Cristo, Filho de Deus. Oh, meu irmão, então vá a Ele. Para poder te perdoar.
para poder apagar as tuas dívidas. Ele veio a esse mundo, se tornou homem. Ele se tornou homem e viveu uma vida perfeita. E no fim da sua vida, meu irmão, ele foi crucificado, como se fosse um pecador, como se fosse um criminoso. Por que ele foi crucificado? Porque naquela cruz, meu irmão, ele estava substituindo. Ele estava substituindo o pecador, para que todo pecador não entre em juízo, não seja condenado, não sofra a terrível ira de Deus. Cristo Jesus teve que assumir o lugar do pecador. E na cruz ali, meu irmão, ele bebe toda a ira de Deus. Ele padece toda a cólera de Deus, para poder salvar pecadores como eu e como você. Por isso que ele é o caminho. Porque só ele que pode perdoar. Porque só ele é quem morreu e ressuscitou. Meu irmão, vá a Jesus Cristo. Vá a Jesus Cristo em arrependimento, em fé verdadeira. Pare, meu irmão, de falar que tem Jesus só da boca para fora, meu irmão. Pare de ser um mero religioso. Mas vá a Ele com uma fé verdadeira, meu irmão. Se arrepende dos seus pecados. Se arrepende de ser essa pessoa iracunda. Meu irmão, essa pessoa ruim. Essa pessoa amarga. Se arrependa dos maus caminhos. E volte-se a Jesus Cristo para viver com Ele. Para ser guiado pela palavra dEle. Não só dizer, não só ir numa missa e pronto. E dentro de casa ser uma pessoa horrível. Mas crer em Cristo, se abraçar Ele pela fé. É assim que você entra por esse caminho. É quando você se entrega totalmente a Jesus Cristo. Meu irmão, querido ouvinte, eu vivi muito tempo sem esse Jesus. A minha vida era esse mundão, era a mulherada, as noitadas, a bebedice. A minha vida consistia nisso. Dinheiro, fama. A Alencar já falou que eu queria jogar no Flamengo. Não, Flamengo não. Time melhor. Mas enfim, meu irmão, a minha vida era esse mundo. Eu não tinha Cristo. Eu me enganava. Eu ia para a igreja, mas não era de verdade. Meu irmão, mas um dia Deus teve misericórdia de mim. E me mostrou esse caminho glorioso. Esse caminho verdadeiro, que é o Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, e eu me entreguei a Ele. Eu me arrependi, meu irmão, dos meus crimes, dos meus pecados. Eu abandonei a minha vida. E eu passei a trilhar nesse caminho. O caminho que conduz o homem à salvação. Meu irmão, vá a Cristo. O dia do juízo é real. Meu irmão, o inferno é de verdade. Quem mais falou de inferno foi Jesus. Os homens, meu irmão, que não estiverem em Cristo, que não terem entrado por esse caminho, irão padecer, irão sofrer eternamente no inferno a ira de Deus, por causa dos seus pecados. E só há uma forma, meu irmão, Cristo Jesus. Vá a Ele. Jesus falou assim, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O alívio, meu irmão, está na pessoa de Cristo. Vá a Jesus Cristo, meu irmão, pela fé. Se apegue a Ele, meu irmão. A gente está vivendo no tempo do fim. Você está vendo toda essa maldade, toda essa mentira, toda essa hipocrisia que há no mundo. Todas essas coisas espantosas, doenças, pestes. Isso são sinais de que Jesus está voltando. Meu irmão, mas Jesus vai voltar a esse mundo. O Senhor Jesus vai voltar a essa terra para buscar os que estão nele de verdade. Os que de fato estão trilhando por esse caminho estreito. E se você não estiver nele, meu irmão, ele não tem parte com você. A parte tua é o lago de fogo, onde haverá clamor e ranger de dentes. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa é a verdade. O único caminho, a única solução, Jesus Cristo. E aquele que crê em Cristo, meu irmão,
aquele que entra por esse caminho, tem a vida eterna. Então que o Senhor possa aplicar essa palavra ao teu coração. Que você venha a compreender, meu irmão, a riqueza que há em Cristo Jesus. A glória da salvação dele. Aí alguém poderia perguntar, nossa, Thales, mas tu não se arrependeu de ter deixado a mulherada, as farradas, as farras, ter deixado todas essas coisas boas que o mundo oferece, tu não se arrependeu? Oh, se eu tivesse 1 milhão de oportunidade de voltar atrás, eu fazia a mesma coisa. Porque esse caminho não é só um caminho de salvação que nos livra do inferno, mas é também um caminho, meu irmão, da verdadeira vida, da verdadeira felicidade. Oh, meu irmão, quando você está no caminho, quando você está em Jesus Cristo, você não precisa de bebida, de droga, de sexo errado, você não precisa de nada disso, meu irmão. Ele preenche o teu ser. Ele, meu irmão, é suficiente. Ele, meu irmão, te dá uma alegria que nada nesse mundo tira, que desemprego não tira, que coronavírus não tira. Cristo Jesus, o Salvador. Vá a Ele, querido ouvinte. Não jogue sua vida fora. Amanhã pode ser tarde demais. Onde quer que você esteja, meu irmão, decida a buscar Cristo, a se voltar para Cristo. Volte-se para a Bíblia, a palavra de Deus. É aí que Cristo se revela. Mude de vida, meu irmão. Apague esses contatos imorais, essas coisas imorais do seu celular. Se arrependa, meu irmão. E busque o Salvador. Amém? Assim eu agradeço essa oportunidade. Amém? Amém? Que Deus abençoe o nosso irmão Thales. Eu acredito que